Agora vamos a mais uma aplicação de otimização. Esse é um exercício mais elaborado que requer um pouco mais de raciocínio. Mas vamos. Sua Metalurgia foi contratada por uma fábrica de papel para projetar e construir um tanque retangular de aço com base quadrada, sem tampa e com 500 metros cúbicos de capacidade. O tanque será construído soldando-se chapas de aço umas às outras ao longo das bordas. Como engenheiro, sua tarefa é de determinar as dimensões para a base e a altura que farão o tanque pesar o mínimo possível. Que dimensões serão passadas para a oficina? Então, devemos atentar primeiramente a esse exercício em esboçar o que seria o nosso tanque, né? Mais ou menos como seria o projeto do tanque. Então, nós temos que é um tanque de base quadrada com altura retangular, ou seja, a gente tem que a base será x e x, né? Se tratando de lados iguais, x e x, e uma altura de y. Então, o que nós podemos absorver primeiro de informação desse exercício? Que ele deu que o nosso volume, ou seja, a capacidade do tanque, é igual a 500 metros cúbicos. E nós sabemos que a fórmula de volume, para calcularmos o volume, seria, como o nosso caso aqui é uma base quadrada, seria x vezes y. Tá, aqui a nossa fórmula de volume. Ou seja, agora nós podemos igualar a informação que ele nos deu de 500 metros cúbicos, ou seja, o volume de 500, podemos igualar a fórmula de volume, que nos dá x ao quadrado vezes y, uma vez que a nossa base é quadrada. Isolando o y, temos que y vai ficar y igual a 500, jogamos o x ao quadrado para lá dividindo, a nossa fórmula está aqui, a fórmula de y. Mas com isso nós ainda não conseguimos resolver o exercício. Vamos a mais algumas informações que nos serão úteis. Então nós temos que a base do nosso tanque será x vezes x, ou seja, x ao quadrado. E então a área da base é x ao quadrado, x vezes x. E a área deste retângulo será x vezes y, que é x vezes y. Porém, nós temos 4 lados. Temos esse lado, este lado, o lado inferior, o lado posterior, perdão, e a lateral. Ou seja, a área do nosso retângulo será 4 vezes x vezes y. Ou seja, a área total será a somatória dessas duas áreas. X ao quadrado, que é a área do quadrado da base, mais 4xy, que é a área do retângulo. Ou seja, o que podemos absorver disso? Que a área total será x ao quadrado mais 4x. Podemos substituir o y aqui pelo y que já tínhamos achado lá em cima, 500 sobre x ao quadrado. Visto que temos um produto aqui, podemos cortar esse x com esse x, vamos ter que a área total será x ao quadrado mais 4, que multiplica 500 por x, uma vez que nós cortamos aqui, então cancela, 4 vezes 500. Resolvendo isso, temos x ao quadrado mais 2.000, que é 4, podemos fazer esse produto multiplicando, 4 vezes 1.000 sobre, jogamos o x para cima, uma vez que ele está dividindo, ele passa com expoente negativo. O que nós vamos fazer agora? Nós podemos derivar essa função, uma vez que já chegamos ao ponto da nossa função, vamos derivá-la. Derivando, ficamos com 2x menos 2.000x a menos 2, uma vez que o menos 1 que estava aqui passa para lá multiplicando, então trocamos o sinal de mais para menos 2.000, aqui perdeu uma unidade, porém como já era negativa, menos 1 e menos 1, temos menos 2, aqui vai continuar como se fosse o expoente 1, elevado a 1, porque vai descer o 2x elevado a 1, então 2x menos 2.000, x a menos 2. Voltando à nossa função para a forma, mais correta, não vamos deixar uma derivada com expoente negativo, então temos que a área total derivada será 2x menos 2.000 sobre x ao quadrado, que vamos descer esse x aqui para baixo. Então, essa é a nossa fórmula. Agora vamos trabalhar acima dela
para acharmos primeiramente o ponto crítico, que vamos igualar a primeira derivada a zero. Igualando a zero, temos 2x menos 2.000 sobre x dividido por x ao quadrado, igualando a zero. Então, vamos passar esse menos 2.000 para o outro lado da igualdade. Temos 2x igual a 2.000 sobre x ao quadrado. Levando esse quadrado para o outro lado, uma vez que ele está dividindo, vamos passá-lo multiplicando. Temos 2x vezes x ao quadrado. Então, como podemos deixar essa função? Que x ao cubo, x vezes x, é igual a 2.000. Passamos esse 2 dividindo, é igual x ao cubo é igual a 2.000 dividido por 2. Resolvendo, temos que x ao cubo é igual a 1.000. Vamos extrair a raiz, né? Vamos passar a raiz, então vamos ficar com x igual a raiz cúbica de 1.000, que isso nos vai levar ao resultado de 10, fazendo a raiz cúbica de 1.000. Ou seja, já achamos nosso x. O que nós devemos fazer agora? Uma vez que nós temos já aqui em cima o nosso y, nós podemos achar y jogando o valor de x que encontramos que é 10 naquela função. Ou seja, y é igual a 500 sobre 2, que achamos lá em cima, e y é igual a 500 dividido por x ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, que já encontramos o valor de x. Y é igual a 500 sobre 100, y é igual a 5. Ou seja, encontramos os valores ótimos que atendem à nossa estrutura. Então, o nosso x valerá 10 e o nosso y 5. Com esses valores, teremos o valor mínimo de peso para o nosso tanque. Esses valores são os valores que irão satisfazer a nossa necessidade, pois queríamos achar o que o problema nos pede é: sua tarefa é determinar as dimensões para a base e a altura que farão o tanque pesar o mínimo possível. Ou seja, deveríamos dimensionar o tanque para que ele pesasse o mínimo. Quando igualamos, a primeira derivada a zero, nós encontramos um ponto crítico. Ou seja, um ponto crítico ele pode ser o nosso valor máximo ou mínimo. Como queríamos o valor mínimo e tratando de um problema de optimização, podemos adotar esse x como sendo o valor mínimo. Então, após acharmos o x, jogamos ele na função de y que encontramos. Então, achamos que x igual a 10 metros e y igual a 5 metros. Nos darão o valor de peso mínimo para o tanque de base quadrada e altura retangular.